Fala galera, Barbanaro para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma animação que eu vi no cinema, que é uma continuação da temporada que tá finalizando. Achei um filme bem interessante porque eles dão um ponto no foco, um pouco nas cores. As cores têm bastante importância do começo do filme e no final do filme. Eu gostei também que eles dão um foco na característica principal do primeiro personagem, que é o Shinji. Já imagina qual eu tô falando, né? Eu vou falar sobre o Chainsaw Man hoje. O arco da Renzi, que está no cinema, tá em exibição, então eu vou tentar fazer o menos spoiler possível para não estragar a sua percepção do filme. Mas vale muito a pena você assistir no cinema. Vá lá assistir no cinema porque vale demais. Vale você pagar o ingresso porque é muito bom. Ele tem uma barrigada no começo, mas é interessante. Gostei do começo que mostra a parte de amizade do Tenji com a Pochika, porque no começo, quando o Tenji tá passando por uma cidadezinha que tá tudo nublado, ele encontra uma porta, daí a Pochika tá do outro lado, mostra a interação do Tenji com a Pochika, é bem legal, é tipo aquela interação de amizade que tem do Naruto com a Kurama, é bem legal essa relação dos dois juntos. Uma coisa que é interessante, que mostra que o Tenji, até o final do filme, ele começa a ter uma outra percepção do mundo, porque aqui ele começa com aquela parte sendo o que pega e tá afim de ficar com uma mulher, que gosta da Makima, que confia demais nas pessoas. Ele começa nesse dinamismo e ele vai mudando como pessoa, só que ainda temos pontos a agregar, ainda ele tem pontos a evoluir. Gostei que ele deu uma mudança nos poderes dele no final, na metade pro final, deu uma evolução nos poderes dele, é interessante. Vou contextualizar mais lá pra frente, mas eu continuo depois da vinheta. Eu gostei bastante da interação do Reze com o Genji. Gostei da interação deles dois, porque no começo da história mostra a interação dele com o núcleo principal e depois tem essa virada do Genji com a Reze. Isso é interessante. Gostei do personagem do Tubarão, cara, ele rouba a cena em vários momentos, é um personagem engraçadíssimo. Ele é o alívio cômico desse episódio, é muito legal, bem interessante, gostei demais. Gostei do personagem do Anjo, eu perdi bastante coisa, então vou ter que retomar o Chainsaw Man. Mais do que eu assisti no filme, me agradou demais, esse personagem é bem interessante, ele é bem melancólico, bem deprimente, mas ele é um personagem interessante por causa dessa pegada, é interessante, faz um contraponto. O parceiro do Genji, eu acho que a Genji, toda hora fala do Genji, é legal. Gostei que no começo desse filme mostra o Genji recebendo uma flor branca, porque ele, no decorrer da história, ele tem um encontro com a Makima, que a Makima fala que na semana ele vai ter um momento de folga, daí a Makima chama ele pra sair junto, ele acha que é um encontro romântico, mas eles fazem uma maratona de cinema, então é interessante nesse desenrolar. É uma pegada interessante porque o Genji, por ele não ter muita vida social, então ele não tem muita, claro, o que é emoção, então ele não consegue muito transmitir o que é emoção. Ele tem emoções básicas, mas outros tipos de percepção e emoção, então ele não tem, porque ele ia no cinema, só que ele não sabia como agir, entendeu? Ele pegava e via como as pessoas estavam agindo e ele tentava agir naquele tipo de coisa, porque ele não tem muita percepção de outros tipos de interações, outro tipo de emoções, é interessante. A interação dele com a Makima foi interessante, mas o mais importante foi a relação dele com a Renji. A Renji, ela é uma personagem interessante, porque tem vários detalhezinhos nesse filme. Se você parar para analisar no começo do filme, quando ela aparece, e no decorrer do filme, você vê que ela é o demônio da bomba. Na verdade já foi mostrado no trailer, mas tem detalhes que mostram que ela é o demônio da bomba. Se você prestar atenção, ela tem aquele negócio que puxa e vira o demônio, assim como o Genji tem. Gostei que ela é uma manipuladora muito forte, assim como a Makima, porque ela conseguiu manipular o Genji e quase conseguiu trazer ele pro lado dela. Ela é muito perspicaz, por causa que no decorrer do filme você entende que ela é de um grupo de crianças que foi treinado pela Rússia para ser espiões, então ela consegue transmitir emoções como se fosse uma pessoa normal, mas ela é uma
pegada mais fria, assim como a Makima. Então ela conseguiu usar características do Shenzi, de ser inocente, de ser bobinho, de ser essa parte mais cru no filme para trazer ele pro lado dela, para ela conseguir matar ele e roubar o coração. Coitado desse cara, toda mulher que conhece ele, todo personagem que conhece ele, ele confia e todo mundo tenta roubar o coração dele. Ele até faz uma crítica no filme. Da pena do Shenzi, tá muito gado demais, mas tudo bem. Mas da metade pro final, cara, esse filme é alucinante. Ele é muito visceral, ele é frenético, você não descansa, você não pisca. Em todos os momentos tem acontecendo coisa na cidade, é explosão, é gente morrendo aqui, gente morrendo lá, é explosão de cores. Cara, cada frame, se você pausar esse filme e ver por frames, você consegue tirar um pôster diferente de tão bom que é o traço. Ele não é um nível Demon Slayer, mas ele junta um 2D com 3D. O diretor de traço, esse tipo de coisa, os caras fizeram um trabalho excelente. Mas ele compensa demais pela parte de ação, pela parte visceral, porque nessa parte não parava, você sentia a fluidez do traço. Isso é legal. O demônio da bomba, quando a Reze virou o demônio da bomba, é interessante porque você ficava pensando quando que ela ia virar o demônio da bomba, porque ela fazia aquela pessoa mais inocente, mais tranquila, mais em paz, que tem relação com a flor, porque a flor branca que é o Shenzi entrega para ela, a cor branca representa a paz, representa a serenidade, que é o traço que ela estava transmitindo. Isso é legal, esses parâmetros da cores. E daí tem todo desenrolar, ela saindo com o Shenzi, mostrando a relação deles dois, o dinamismo dos dois é legal. E daí no decorrer do filme tem um cara que é contratado para pegar o demônio motosserra para arrancar o coração dele. Quando ele vai atrás dessa guria, ela consegue dar um jeito de matar ele. Cara, é muito interessante que ela dá um golpe tipo Viúva Negra, assim, ela se enrola inteiro no cara, pega, derruba o cara e ela mata o cara. É bem interessante. E no decorrer do filme, quando eles estão num show de fogos, ela pega e ela consegue driblar o Shenzi e daí ela começa a tentar matar ele. Nesse momento ela se transforma no demônio da bomba. Cara, aí é ação do começo ao fim, você não descansa, porque tem muita explosão. A cidade acho que é Tóquio que ocorre, cara, tem que assistir porque eu não lembro nem a cidade que ocorre, mas a cidade que ocorre é praticamente devastada pela luta deles, por causa que é 3 demônios poderosíssimos. Tem o demônio do vento, do tufão, e tem o motosserra. Então a luta desses 3 é visceral, eles destroem a cidade inteira. Eu gostei também, as cores é muito forte. Eu gostei de como a bomba se movimentava pela cidade, que ela usava as explosões para voar, para se movimentar, é legal. Ela tem uma coreografia de luta incrível, ela luta demais, ela sabe usar muito bem os poderes. No decorrer do filme ela ainda dá dicas pro motosserra usar os poderes, porque o motosserra ele não consegue lembrar de como que usa totalmente o seu poder, então ele vai começando a lembrar como é que funciona os poderes dele. E o tubarão também lembra ele como que começa a usar os poderes dele, então é interessante. Gostei de quando o Shenzi ele vai usar as correntes para se movimentar pela cidade, que o tubarão fala para ele, e daí ele não entende e ele pega, laça o tubarão e começa a usar o tubarão como montaria. Cara, essa cena foi engraçadíssima, esses dois juntos é uma dupla sensacional. Então pra mim vale muito a pena, eu gostei de todos os parâmetros, principalmente por causa disso. Eu gostei que o demônio da bomba é muito poderosíssimo, ele quase matou o Shenzi nessa. Teve um momento que ele segura o Shenzi, e quando ele vê o Shenzi começa a se reconstruir e voltar a ser um motosserra, ela começa a dar várias explosões seguidas, matando ele aos poucos para poder pegar o coração. Então você vê que ela é muito poderosa, ninguém conseguia domar ela matava todo mundo. Então ela é um demônio quase primeiro nível, só fica atrás em certo ponto do motosserra. Então todos esses parâmetros é legal.
Gostei que no começo ela tava manipulando o Tenzin, mas daí no final ela acaba se apaixonando com ele. Que daí tem outro detalhezinho da cor, porque ela usa uma cor vermelha, que quer dizer poder, força e paixão. Ela começa a se apaixonar e ter um romance com ele. E assim, ela começa a sentir algo muito forte por ele. Ela até desiste de fugir da cidade para não ser presa, para ficar com ele e os dois fugir junto. Porque o Tenzin fala que vai encontrar ela no café, que é um café que eles se encontram, que ela trabalhava, e eles se encontram, então tem todo um dinamismo deles dois trabalhando junto. Só que no final a Makima pega e dá um jeito de matar ela junto com o anjo, que é uma cena interessantíssima também. A gente vê mais um pouco de como funcionam os poderes da Makima também, porque ela é poderosíssima e ela vai ter uma importância muito na frente. Então, esse foi, pelo que eu entendi, esse faz parte do arco 6, acho que é do 6 até o 9 no mangá, que mostra o demônio da bomba e tudo mais. Então ele vai começar uma nova temporada a partir daí. Gostei, achei bem interessante. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano no cinema, e é uma animação. Os animes estão ficando muito bons quando estão indo pro cinema. Eles estão roubando a cena das obras de Hollywood, que eu até vou comentar no outro vídeo aqui. Comenta aí no canal o que você achou do Chainsaw Man, se você assistiu ou não, se você já assistiu toda a temporada, se você gosta desse anime, qual é o anime que você gosta. Coloca aqui também próximos conteúdos, o que eu posso agregar, o que eu posso colocar de conteúdo aqui no canal, que isso aí vai agregar muito. E dica para vocês assistirem agora, Código Preto. Vai lá no Prime Video, tem lá, é interessantíssimo, esse filme é muito bom, é excelente. E Eden também tem lá no Prime Video. Vão lá, vocês vão me agradecer demais. Esses dois filmes são excelentes. Valeu, galera, deixa like, hype o vídeo e comenta, assista até o final, isso ajuda demais. Tamo junto.